Quando eu recebi a pauta e que a minha poesia dessa semana eu teria que falar sobre isso, sobre intolerância, sobre ódio, eu pensei em pegar um pedacinho de cada poesia que eu já fiz aqui contra isso. Escrevi mais alguma coisa ontem, juntei tudo e eu percebi que eu sempre falo de amor quando eu vou falar sobre isso. Então, eu vou fazer uma mistura de outras poesias com alguma que eu escrevi ontem. Vai ser bonito. Vamos lá. Eu disse assim, meu povo. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso. Essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade. Seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente, eu reforço. Seja gente, urgente, a quem nasceu para julgar, a quem nasceu para amar. E é tão simples entender de que lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. A minha simples poesia tem o poder de alertar. Se você quiser respeito, aprenda a respeitar. Seja mais inteligente, pois para alguém diferente, o diferente é você. Ninguém no mundo é igual, normal é ser anormal, não é difícil entender. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente, seja homem ou mulher, você só é o que é, por também ser diferente. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Esse moleque tira onda demais. Obrigada, Braulio. É isso aí, é o nosso lema aqui, né? Pelo menos respeitar. Vamos respeitar o outro. Obrigada. Tem um comentário, um post que foi feito na internet que gerou muita notícia pelo absurdo. Era um comentário racista de uma mulher, vou até pegar porque não tem como decorar uma coisa assim, uma mulher que se dizia curitibana e ela falava sobre o atentado em Manchester, na Inglaterra, em que 22 pessoas morreram, mais de 100 pessoas ficaram feridas e ela dizia o seguinte, que pena que não aconteceu na Bahia. E aí ela escreve a seguinte frase: seria lindo ver aquela gente nojenta e escurinha explodindo. É tão absurdo a gente ler uma coisa como essa que a gente fica achando que não tem mais espaço para isso, pelo menos não deveria ter. E a gente pensou como é que a gente ia tratar sobre esse assunto. A gente resolveu tratar disso com poesia. Pedi ajuda para o meu parceiro Braulio Bessa. Eu não tenho talento com os versos. Ele escreveu alguns versos para que eu apresentasse meus dois próximos convidados, que são duas pessoas que também trabalham com poesia para combater a violência. Então vamos falar sobre o poder de um poema. O poder de um poema ninguém consegue medir. Pode te fazer chorar, pode te fazer sorrir, pode te modificar, pode revolucionar. Basta lápis e papel. E aproveitando o embalo, chamo Jaride e o Gonçalo para falar sobre cordel. Muito obrigada aos dois. Li direitinho, Braulio? Perfeito. Você arrebentou, pai. Parecia uma cordelista? Você arrebentou. Fiquei um pouco nervosa, porque ler o texto do outro é sempre uma responsabilidade, né? Ainda mais assim, né? Tava certo? Ficou ótimo. Ficou bom? Arretada. Olha, e eu vou fazer a mesma coisa tanto com a Jaride como com o Gonçalo. Também são cearenses, como o Braulio, né? Fazem um trabalho super bacana, a gente vai conversar sobre eles daqui a pouquinho. E eu queria que começasse pelo Gonçalo mostrando como é que a gente usa a poesia para combater o preconceito.
Bom dia a todos, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui. E eu sofri bullying na infância e, devido a isso, eu escrevi algumas coisas sobre cordel, né? Praticamente estou engatinhando ainda no cordel. Tô diferente do nosso amigo Braulio, né? Que já está na estrada há muitos anos, mas a gente está batalhando também. E eu escrevi alguns trechos onde eu falo sobre bullying. Quem agir com preconceito, um dia vai se dar mal e não cairá no esquecimento da justiça celestial. Esse é um dos trechos do meu livro, né? Trechinho, a gente vai conversar sobre ele já já. E vamos ver como a Jaride falaria um trechinho do trabalho dela para falar de preconceito. Esse trechinho eu escrevi no avião vindo pra cá, hein, gente? Tenho orgulho do Nordeste, de ser negra e ser mulher. Luto pelo que é direito, me levanto nessa fé, de que a pura igualdade é a única verdade para se manter de pé. Ó, que lindo! Vou convidar vocês a sentarem aqui com a gente, então, pra gente conversar. É tão absurdo, né? A gente precisa botar um pouco de luz, de poesia, pra gente ajudar a gente a refletir. Por que será, né? Parece um comentário de outro mundo, né? A pessoa que não tá vivendo nesse, né? Eu acho que é alguma coisa, né? A pessoa não tá, eu acho que sóbria. Acho que é uma pessoa que tá em outro lugar mesmo, assim, sabe? E não faz muito sentido, realmente. É esquisito, né? Assim, essa coisa de... Eu não sei, eu tive uma única babá a vida inteira, que foi minha mãe me criou, minha mãe trabalhou fora a vida toda. Então, pra mim, eu fui criada junto com ela, com os afilhados dela, são meus irmãos de criação até hoje. E eu nunca vi essa coisa do negro, do branco. A gente não tem muito isso. Então, quando eu ouço, e é óbvio que a gente sabe que tem, é tão chocante, é tão... Eu fico sem palavra mesmo, porque eu não consigo entender. Acho que aonde vem isso? Acho que o Eduardo falou uma coisa interessante que a gente estava conversando, acho que a Lígia pode explicar. Realmente parece que essas pessoas ficam num outro lugar, né? Tem um racismo que é psicológico mesmo, uma coisa que precisa ser tratada. Claro que precisa, Fátima. Uma coisa é eu ter dificuldade, muitas vezes, de entender a cultura do outro. Por exemplo, eu vou viajar para um outro país, eu tenho que dar uma estudadinha na cultura da outra pessoa, porque ela vai ter uma visão diferente de mundo, de vida. Eu mesma percebo, nossa, como a gente às vezes tem estigmas. Você vai para um local, nossa, eu tinha uma ideia tão diferente daquele povo, a gente aprende com o outro. Mas outra coisa é o perfil perverso. Porque você desejar a morte de alguém, como a gente viu nesse e-mail, nesse post... Ou você acreditar que uma mulher mereça, por exemplo, ser estuprada porque ela está usando um decote. Então, você começa a ver desvios de conduta que você pensa, nossa, essa pessoa ela não é assim só na conduta em relação ao racismo. É uma pessoa com a qual eu não gostaria de ter relacionamento, porque provavelmente ela também é muito perversa nas relações íntimas dela. Ela também é cruel no julgar o vizinho, em educar um filho, que ela vai educar de que forma? Então, essa perversidade... ela é um desvio psicológico, com certeza, e que precisa de tratamento, né? Então, eu digo que a palavra, ela tem esse poder, né? De destruir ou construir. Ô, Braulio, você sente no dia a dia esse preconceito realmente contra o nordestino? Sinto, diminuiu muito. A gente tem que entender que esse preconceito diminuiu a partir do momento que o próprio nordestino passou a se enxergar diferente. O povo nordestino tem uma autoestima muito grande hoje. Antes a gente baixava a cabeça. E se você com a cabeça erguida... tem gente para pisar em cima, imagine você com a cabeça baixa. É uma total falta de caráter, é uma total falta de conhecimento, porque a grande maioria das pessoas que agridem o povo nordestino com preconceito, geralmente são pessoas que assistiram novelas de nordestinos, que escutam músicas de nordestinos, que leem livros de nordestinos. Se emocionam, né? Que se emocionam, que riem, que já riram com Chico Anísio, que já cantaram com Raul Seixas, com Zé Ramalho, enfim. Já se emocionaram com novelas de Jorge Amado. E são pessoas que nem sabem, muitas vezes, que esse povo é nordestino, é brasileiro. Então é falta de conhecimento e caráter. A gente está com o Gonçalo. O Gonçalo é da cidade de Crateús, né? Crateús, perdão. Crateús. Terra boa. De Crateús. E ele veio para o Rio de Janeiro, você hoje é porteiro de uma escola em São Paulo. Sim, né? hoje eu sou. Hoje você é porteiro de uma colégio tradicional em São Paulo. Você percebe essa questão do bullying até entre os meninos? Porque você, primeiramente, viveu na sua infância esse bullying, não é? Hoje você acha que você acaba sendo uma pessoa com uma capacidade de perceber mais quando o bullying está sendo feito com o outro? Sim. Na infância eu sofri muito isso. Só que é aquela coisa. Você sofre o bullying, mas dependendo da tua família, você tem medo de contar para teus pais, para o teu colega, porque às vezes o teu colega é amiguíssimo na família, sabe? Todo mundo se conhece. Então você não quer contar para os teus colegas
e não quer contar em casa. Você tem medo de perder, deixar de ir para a escola, perder as amizades que você tem, entre aspas, e a tua família. Você passou por isso? Eu passei por isso, né? Eu sofri bullying, um primo meu que fazia isso comigo. E sofri muito, foi terrível. E eu tinha medo de contar pro meu pai, porque, como o Braulio sabe, ela também sabe, na minha época, lá no Nordeste, o chicote estralava. Então, se você olhasse torto pro teu pai, ele já... Né? Mas ele te agredia, a agressão dele, do bullying, era motivada pelo quê? Eu sempre fui péssimo em matemática, né? E na sala de aula, a gente fazia rodinha, tipo, nós estamos, e daí surgiam as perguntas de matemática, coisa parecida. Eu não acertava, eu ia para um canto de uma parede e ficava de joelho em cima dos caroços de milho. Nossa senhora, aquilo na sala de aula era terrível. E no caminho da escola, que a gente morava próximo, então a gente ia a pé. Era triste demais, nossa senhora. E chegando em São Paulo, eu tive a ideia de escrever um livro falando sobre bullying. Trabalhei em outras escolas. Hoje deixa eu ver só o livro aqui. Ele escreveu em cordel, olha. Bullying em cordel. Exatamente, sobre a sua história e a história de outras crianças que você vai vendo pelo caminho. Sim. E você acha que isso, com elas, ajuda a amenizar esse sofrimento? Eu creio que sim, porque na poesia eu não tento passar violência, eu tento ensinar uma forma de eles combater a violência, ou se defender da violência, não é? A partir do momento que a pessoa faz bullying com você, não agrida, não bata, não xingue. Tô na escola. Procura o coordenador, procura o teu professor. Você, como porteiro, você fala isso para os alunos? Se você vê alguma coisa que realmente você chega para eles e diz assim, vem cá, vai ali procurar alguém. Não só falo para os alunos, como às vezes quando eu percebo que o aluno, muitas vezes, eles não querem contar. Eles não querem contar. O que é que acontece? Eu falo com a coordenadora, falo com o professor, falo com a diretora, eu tenho acesso, converso com eles, fica de olho no aluno tal que... Acho que está acontecendo bullying. E nos meninos, a gente percebe que acontece, que é fácil você perceber no homem quando ele está fazendo a coisa errada. Nas mulheres já são mais difícil. Por quê? As meninas, elas disfarçam, porque é gesticulando, falando no ouvido. Os meninos não, já parte para agressão. É uma mesmo. coisa mais física. Sim. Jarid, você resolveu trabalhar a sua poesia em cima exatamente de assuntos muito atuais, né? Identidade de gênero, feminismo, preconceito... você sente que isso tem um poder realmente de transformar, de chegar até as pessoas? Eu sinto que sim, porque o racismo, o machismo, a discriminação contra o nordestino, tudo isso é uma questão cultural. A gente aprende a discriminar, né? Ninguém nasce discriminando e com julgamentos e opiniões que ofendem ou que querem segregar as pessoas. Então, se isso é aprendido, como dizia Nelson Mandela, a gente também pode aprender o contrário. Pode desaprender, né? Isso. E eu acredito na literatura como uma ferramenta para que essa transformação aconteça, né? O cordel, principalmente, porque o cordel ele tem uma melodia, ele é divertido, é gostoso compartilhar, é bom de ler em grupo. E isso tem um poder muito grande de agregar as pessoas, né? De juntar e de discutir aquele tema, né? Não é à toa que meus cordéis são tão usados nas escolas. Porque fica mais fácil você tratar temas que muitas vezes são pesados, mas com a poesia, com o cordel, fica mais dinâmico, né? Eu acho que como a gente vê que a palavra tem um poder muito forte para agressão, eu acho que um xingamento na sua própria língua, ele tem uma força tão grande. Um xingamento em língua estrangeira que você não entenda muito bem, não. Mas na sua língua tem uma força tão grande que eu acredito que também, se ela for uma palavra de incentivo, de crescimento, ela também vai ter esse mesmo poder, vai ter essa força, né? Usar o contrário, né? Eu tenho a impressão que tem muita gente desse jeito aí, que faz comentário assim. Tem muita gente dando choque, a impressão que eu tenho. Tem gente que deu tilt, sabe? Que nem é gente direito, entendeu? Eu acho que a gente tem que trocar isso com afeto. Eu acho que o remédio disso é afeto, é amor, né? As pessoas estão muito odiando tudo e estão muito nervosas, críticas de tudo, né? As nossas gerações agora vão ter que passar por uma educação, uma reeducação, diria até o seu processo. Achei incrível, porque... Queira ou não, o porteiro está ali, ele faz parte do contexto educacional da escola. A gente tem a ideia que é sempre o professor em sala, mas é todo um contexto que está envolvido. E dá muita voz também às crianças, que isso que você falou, achei muito interessante. Ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende preconceito. Então, eu noto assim, por exemplo, os meninos, eles são sempre educados em oposição. Não chore porque isso é coisa de menininha.
né? Não seja fraco, que isso é coisa de florzinha. Ou seja, além de você não dar espaço para o menino falar do sentimento dele e amanhã depois ele ser um homem reprimido, é sempre falando mal da mulher. É sempre falando mal de alguém que é de uma fragilidade do outro. E eu acho que a gente está falando tanto de que é possível aprender. Tem uma pessoa aqui na nossa plateia que disse pra gente que ela praticava bullying e que ela hoje se arrepende muito. É o Renan que está aqui. Tudo bom, Renan? Bom dia. Veio assistir o programa, já entrou na roda da conversa, pois né? é. Não só pratiquei, como também recebi, né? Mas não é um bullying igual vocês estão discutindo aí, de questão racial ou regional. É aquela situação mais comum de escola, de moleque, onde você vê as diferenças e acaba falando. Mas, assim, é incrível que eu tenho um feedback, às vezes, quando eu encontro as pessoas depois de 25 anos, depois de 25, 26 anos disso, né? Hoje eu tenho 33. Vem alguns os lances, alguns feedbacks, assim, de muito arrependimento, de situação E a pessoa negativa. lembra do bullying? Então, eu nunca tive oportunidade de perguntar, mas eu acredito que... Você lembra, né? E Eu você se lembro. arrepende. Eu Te chamavam de quê? Te chamavam de quê? Que De magrelo, né, cara? De magrelo? Mas só isso ou tinham variações disso? Tipo, Não, chocalho assim, de eu osso? sempre, no começo, na escola... Eu sempre fui magrelo também. Me falavam que eu era tão magro que eu vinha de frente, parecia que eu tava vindo de lado. É mais ou menos isso, Eu sempre fui muito olhudo. Então, meu apelido era Suezo. Que era um bonequinho de desenho que é um olho só. Eu sempre sofri bullying também. Pois é. Mas eu acho que, assim, é mais comum esse tipo de bullying. É diferente do que eu tô Não, isso é escutando. outro aqui. fato. É outra coisa, né? Exatamente. Mesmo assim, você se arrepende e Me hoje não arrependo pratica. E se eu pudesse, pediria desculpa. Ó, que legal. Anderson, você já sofreu bullying? Já se sentiu... Com certeza, né? A gente já sofre bullying. Inclusive eu, na época que eu era bem jovem, eu tenho uma cicatriz no braço, né? Que aí na escola tinha vários moleques que falavam que eu tinha esse fecheclé aqui. O que acontecia? Então às vezes tava calor e eu ia de camisa mais comprida para não ficar mostrando a cicatriz. Porque, né? Daqui que você tira isso da cabeça, tu criança, porque aí que tá naquilo que ele tá falando, é que no início tu quer brigar, mas depois tu fala, pô, isso aí não tá adiantando, eu queria ser valentão. Fazendo criança, tá Claro, formação, menor. Daí eu E comecei atrapalha até a questão escolar mesmo, você disse. Você ia com uma camisa de mão comprida, você ficava com calor na escola, certamente te atrapalhava. A cicatriz do braço. Pra não mostrar a cicatriz, né? Tem uma coisa, Fátima, que assim, eu sofri um bullying diferente, por exemplo, que não era bem um bullying, mas que a gente tem que ficar bem atento também. Eu tinha astigmatismo e eu não sabia que eu tinha astigmatismo quando eu estava no colégio. Então, eu tinha que escrever no quadro e copiar o texto. E eu pulei, eu não era boa aluna. Posso falar isso agora que meu filho está no colégio, então eu vou falar isso pra ele. Eu nunca fui muito boa aluna. Então, eu já tinha um estigma de ser mais, né, distraída, né? E aí, um dia eu consegui acabar antes de todo mundo de copiar do quadro e fiquei felicíssima. Eu falei, consegui. A professora fez você. Ela fez bullying, né? Aí eu falei, e levei feliz da vida, achando que eu ia... Eu pulei um parágrafo por causa do astigmatismo e eu não sabia. Então, eu passei anos achando que eu realmente era mais lenta do que eu era, que eu era mais boba do que eu era, que eu não conseguia acompanhar nada, até eu entender que eu tinha um problema físico, uma coisa de vista. Então, assim, pra gente tomar muito cuidado, que às vezes a gente rotula as crianças e elas não têm nem noção do que está acontecendo. Prestar uma atenção maior nisso, né?